Olá, quarto módulo do curso de Historiografia e Quadrinhos, Fonte na Sarjeta da História, promovido especialmente para um evento da AMPU do Paraná, né? Mas que eu espero que possa ser gravado, disponibilizado, para que as pessoas, principalmente dentro dos espaços acadêmicos, tenham acesso a esse debate, né? Do uso de histórias em quadrinhos como fontes históricas e suas possibilidades dentro do campo da própria historiografia. Quero agradecer a todos que ficaram até agora, que fizeram a inscrição, outros participantes em simpósios temáticos e tudo mais, né, de que possam apreciar não só esse trabalho que eu venho há mais de 10 anos produzindo, mas também na confiança, né, que os professores e colegas têm nesse trabalho toda vez que eu sou convidado para participar não só de uma palestra, recentemente por conta dessa pandemia, de lives, né, instituições públicas que fazem o mesmo convite, e colegas, acho que talvez esse seja ainda o mais ideal, colegas que me fazem o convite para que eu possa participar em suas salas de aula no debate sobre o uso da ficção, das histórias em quadrinhos, no campo de ensino da história. E eu sempre digo, venho repetindo isso já tem um tempo, de que é um grande grau de confiança uma professora ou um professor disponibilizar o espaço de sua turma, né? Há uma espécie de ciúme, a gente conhece muito bem, né? Passamos o tempo inteiro com aquela turma, no processo todo pedagógico, seja ela de ensino fundamental a ensino superior, né? E fazer um convite para um profissional de fora participar ali, trazer suas ideias, seus questionamentos, suas pesquisas, é um grau imenso de confiança, né? Porque a gente está dando a nossa turma, que a gente tem um certo ciúmezinho para aquele profissional. Então, faço também um agradecimento aos colegas tantos que neste ano, principalmente de 2020, fizeram diversos convites e eu participei sempre com muita alegria desses eventos, né? dessas chamadas. Bem, nesse módulo quarto, deve ter visto que no módulo anterior eu sugeri a leitura de alguns trechos, de alguns artigos, na verdade de um artigo específico, numa publicação que saiu nos anais do 5º Seminário de História Política. Eu fiz uma compilação, né? Na verdade é um artigo que eu escrevi, Amazonas, Ciborgues e Outros Gêneros, e que nesse artigo eu mostro a dinâmica entre a produção de pesquisa, o acesso dessa pesquisa para o ensino de história e gênero enquanto estudos de sexualidade, né, através do uso da ficção. E aí fica muito interessante a gente entender como é que se insere nisso a relação entre história e ficção, até porque é muito comum a gente ouvir, e nos módulos anteriores eu cheguei a citar isso rapidamente, a gente ouvir essa relação de que história e ficção seriam quase que antônimos, em que a ficção seria justamente a mentira, o falseamento, a ilusão, e a história seria uma narrativa mais pragmática, verdadeira, legítima, né? E aí precisamos tomar o devido cuidado, porque essa relação ela pode ser muito harmoniosa, ela não há necessariamente uma oposição ideológica, uma oposição prática nessas duas tipologias de narrativa. Nós estamos falando de narrativas, mas nós estamos falando também da função de cada uma dessas narrativas, do lugar que elas ocupam socialmente. Aí no módulo passado a gente falou exatamente sobre isso, sobre o lugar social do objeto, fonte, que são as histórias em quadrinhos. Da mesma maneira, a gente pode ampliar esse conceito e entender o lugar social da ficção em geral, né? E aí o texto sempre teve esse intuito de ser uma espécie de panorama de possibilidades de uso prático do ensino de história através da ficção. E é óbvio que toda vez que a gente for trabalhar com essas narrativas ficcionais, e aí eu não vou me limitar somente a histórias em quadrinhos, a gente pode trabalhar com essas histórias ficcionais em literatura, e eu vou dar alguns exemplos, sempre tem em mente que essas fontes, justamente por ser ficcionais, elas exigem uma sensibilidade mais apurada, né? E aí a Sandra Jataí Pesavento, que eu já citei, acho que se não me engano, no primeiro módulo, junto com o Jacques Leonhardt, eles vão trabalhar justamente essa relação entre história e ficção, mas tomando o partido da literatura, né?
No caso da gente, a gente pode fazer o mesmo exercício epistemológico, só que em vez de usar as obras literárias, nós vamos usar as histórias em quadrinhos. Com um adendo que nas histórias em quadrinho há uma construção não só do discurso e do imaginário no seu texto narrativo, né, mas uma construção desse discurso e desse imaginário nas performances, na visibilidade, no visual, no desenho, né, na narrativa gráfica dessa mesma produção. Recentemente eu inseri esse debate historiográfico entre história e ficção com muito mais força dentro dos meus trabalhos, porque mesmo que isso tivesse uma espécie de senso comum dentro da academia, e ontem foi interessante porque houve um evento sobre abordagens a contrapelo sobre a Idade Média que está acontecendo através de lives. O professor Marcelo Lima, que é o organizador até desse livro que eu citei há pouco, que eu citei no módulo anterior e retomei agora, ele até comentou sobre isso, sobre essa questão dos sensos comuns que são usados dentro da própria academia. Para se ter uma ideia, uma colega, Sandra, estava conversando com ela e a gente viu que, por exemplo, há alguns sensos comuns, como o uso da ideia de minoria. Quando a gente fala de minoria, a gente sabe do que se trata, a gente sabe de onde a gente está partindo. Mas há uma espécie de senso comum porque não há um debate sobre o uso do termo minoria, né? De onde está se usando ele e tal. É óbvio que, assim, em muitas circunstâncias, por uma questão de dinâmica, o uso desses termos pode ser, né, deixado para um outro debate, né? Quando eu vou falar sobre representação de minorias nos quadrinhos específicos, então eu vou partir de uma espécie de senso comum sobre minorias. O que são essas minorias, né? São as minorias políticas, não numéricas, né? Essas minorias políticas, que não tem nada a ver com aquele argumento falacioso de que a minoria tem que obedecer à maioria. Isso não é dentro do prisma da democracia. A democracia não pensa dessa maneira. Não é minoria versus maioria. É maioria protegendo minoria, né? E dando à minoria a sua voz. Dando não, né? Porque a maioria não pode ceder, mas permitindo a sua voz, a sua ressonância, né, discursiva política e a sua participação política. Então, quando falamos, nós não estamos nos referindo a uma ideia equivocada em cima de democracia, de que seria a vontade de uma maioria. Não é a vontade da maioria, não é assim que funciona. Existem outros critérios, né, tanto jurídicos, quanto filosóficos, quanto morais, que não permitem que a coisa seja entendida dessa maneira tão chula. Mas esse debate eu inseri muito mais forte de historiografia entre história e ficção, justamente porque ocorre às vezes de que quando se usa histórias em quadrinhos para o ensino de história, ou quando se usa história em quadrinhos como fontes históricas, muita gente está pensando, na verdade, em obras em quadrinhos históricas, ou seja, o que eles estão entendendo como narrativas baseadas na história, ou eventos históricos quadrinizados, narrados em forma de quadrinho. Mas voltaremos a isso. Esse debate, por exemplo, recentemente eu coloquei no simpósio temático número 1, História, Ficção e Gênero, que foi agora do 2º Seminário de História e Gênero da Universidade Federal do Ceará, e também no formato de minicurso, enquanto História e Ficção, no encontro da UNPU regional daqui da Bahia, né? Então esse debate ele é muito pertinente para a gente entender como é que funcionam essas dinâmicas e como elas podem ser úteis para a gente que está trabalhando com histórias em quadrinhos, ou séries de TV, ou animações, ou cinema e por aí vai, né? Então, primeiro é entender, e aí a Pesavento e o Lee Hart, eles vão nos trazer isso com muita eficiência. Entender que essa relação ela não é dicotômica e que há história na literatura, na narrativa ficcional, e a própria história, para que ela funcione como uma narrativa, ela precisa de uma dose segura, claro, de ficcionalidade. Eu digo ficcionalidade não é mentira, né? Mas ficcionalidade como uma produção imaginativa humana. Aí o Hayden White vai nos trazer isso com narrativa em teoria da história muito forte. Essa ideia de que há uma imperfeição necessária, né, muito bem-vinda, em que possa condicionar as duas narrativas
em trocas favoráveis, né, em trocas pertinentes. Então, grosso modo, não falando de verdades e nem de mentiras, né, já que as duas narrativas podem ser permeadas desse tipo de circunstância, o próprio revisionismo histórico é um exercício político e ideológico de grupos, né, que querem falsear narrativas para dar a elas uma legitimidade às suas posturas políticas, às suas demandas, né. O que a Pesavento e o Lyrath vai nos ofertar, o seu trato sobre ficção, é o quanto que essa ficção, na contrapela, essa ficção, ela está carregada de história. Não existe nenhuma ficção isenta de uma realidade social, de uma realidade histórica, de um contexto histórico. Então, se eu pego mesmo uma ficção como Guerra nas Estrelas, e Guerra nas Estrelas vai trazer uma narrativa que se propõe a uma outra realidade, a um universo ficcional distante da nossa realidade planetária, temporal. Ele é um conjunto de elementos que a gente poderia dizer que está apropriado em diversas representações ali. A professora Carolina Silva me convidou recentemente para uma aula sobre ficção e gênero, pontualmente sobre masculinidades, e eu lembro que uma das coisas que eu levei para a turma dela foi justamente o debate sobre a construção de masculinidade na ficção Guerra nas Estrelas. Nós estamos vendo ali duas tipologias, por exemplo, mais evidentes de masculinidade em dois personagens, como Luke Skywalker e o Han Solo. Quando eu falo desses dois personagens ficcionais, que eles não têm nada a ver com a realidade, eu estou falando, na verdade, de realidades, né? De realidades tanto de masculinidades hegemônicas quanto de masculinidades subalternas, tipologias diferentes de comportamento do masculino nos estudos de gênero. E aí é muito curioso porque nós estamos falando de uma realidade extraterrestre, fictícia, e que mistura elementos tanto de um futuro distópico ou utópico, quanto os elementos sobre um passado humano. Quando a gente está falando de Guerra nas Estrelas, a gente está falando, nessa relação entre ficção, a gente está falando de democracia, golpes, né, estados autoritários, o próprio Darth Vader e a sua tropa, a marcha deles, o conjunto de símbolos, nos trazem características do fascismo europeu, né, do início do século XX, né, final do XIX, início do século XX. Ali há um conjunto de estruturas que são assim. Ao mesmo tempo, há uma austeridade em alguns comportamentos, em algumas dinâmicas, que vão lembrar muito o universo asiático, a coisa do samurai. O próprio Darth Vader é uma espécie de samurai das trevas, né, que tem essa relação. Lembrando que toda essa dinâmica também é uma dinâmica que envolve a própria literatura e, por que não, a gente aproximar essa narrativa, que é chamada até nos meios de estudo sobre cinema de space opera, né? Ou seja, essa ópera do espaço que vai ter traços também de ópera. Os personagens R2-D2, que são cômicos, né? Aqueles C3PO, R2-D2, que são personagens cômicos, e os próprios o Luke Skywalker é uma espécie de cavaleiro medieval, né? O Han Solo, que é um anti-herói, vai nos remeter a essas tipologias de anti-heróis que nós vamos encontrar, por exemplo, no próprio Ulisses da Odisseia. É um anti-herói, ele mente, ele é malicioso, muito mais próximo de Han Solo do que de Luke Skywalker. E ainda estamos falando de construções de masculinidades, né? Lembrando a cena, uma das cenas mais clássicas e curiosas e emocionantes, quando a princesa Leia diz para Han Solo, eu amo você, e a resposta que ele vai dar não é uma resposta romântica da literatura romântica de amor cortês medieval, não seria uma resposta que um Luke Skywalker daria. A resposta dele é, eu sei, né? Então há um cafajeste ali por trás. Então essa construção de masculinidade está dentro da nossa realidade, ainda que se apresente como uma ficção isenta dela. E por que não falar justamente sobre os atentados à república e à democracia dentro da narrativa ficcional de Star Wars, que dá e que justifica, né, o poderio do império, todo o seu autoritarismo, toda a sua proposta, né, fascista, reacionária diante dos avanços que estavam ocorrendo anteriores. E aí a própria mitologia vai fazer uma acusação
crítica da realidade através do jogo entre utopia e distopia, né, do que a gente está chamando de ficção. Então eu acabei de contar um inúmero conjunto de elementos históricos dentro de uma ficção. E ainda mais interessante, uma ficção do período de transição nos Estados Unidos da chamada contracultura, né, em que vai se perder a maneira romântica mais dentro da caixinha que se tinha nessas narrativas de viagens espaciais como Flash Gordon, para uma narrativa mais elaborada, um público, né, que vai exigir que a ficção traga mais elementos ou vá fazer um debate com outros condicionantes de realidade, né? Muito curioso ver Star Wars de 1979 ser lançado aqui no Brasil num processo que mais parecia com o regime de Darth Vader e sua turma, né? Então esse debate ele é importantíssimo, ele é muito sagaz. Basta a gente ver a própria literatura de Jorge Amado, que é uma literatura de ficção, mas é uma literatura também crítica, que vai fazer uma crítica à sociedade, que vai se posicionar politicamente e vai trazer dentro da sua narrativa alguns questionamentos. Não é à toa que o Estado Novo vai perseguir, entre tantos livros políticos, né, que possam lhe derrubar, o Estado Novo vai fazer uma perseguição a Jorge Amado e sua literatura tida por subversiva. Então já mostra o quanto que a ficção ela tem um teor interessante de crítica, de representação não só positiva, né, como representação negativa da realidade, e ela vai trazer traços. A gente consegue ver numa narrativa de ficção elementos que a gente vai conhecer da própria realidade. Eu escrevi um artigo, e está lá no meu blog, um artigo chamado She-Ra e a Bolscherverbrennung, acho que o termo é isso, é um termo em alemão, né? Quando a Horda odeia os livros. O que essa narrativa está me dizendo? É um desenho animado de uma personagem conhecida nos anos 80, irmã de um personagem também conhecido chamado He-Man, que vive em um outro mundo, um mundo interplanetário, muito parecido com o que acontece com Star Wars, né? Que há uma mistura de luta de capa e espada, bem no romantismo literário cavalheiresco, né, e imaginário desse mundo medieval, inserido nessa coisa de magia, de futuro, de armamento ultratecnológicos e alienígenas. Essa personagem, irmã do He-Man, a She-Ra, né, ficou muito famosa no período dos anos 80. A intenção deles era de se produzir uma série de animações para vender bonecos, e eles não venderam só bonecos, venderam jogos de videogame, fizeram bastante sucesso. E boa parte dessas animações do período dos anos 80, He-Man está classificado nisso, e a série Thundercats, que também é do mesmo período, também tem essas mesmas características. Elas tinham uma ideia de, através da ficção, fazer uma crítica pedagógica à realidade, ensinar elementos, ensinar questões morais, ensinar questões identitárias e por aí vai, né? Construir uma espécie de pedagogia narrativa através da ficção. E aí esse artigo que eu fiz com a She-Ra é muito próximo do que acontece com o Jorge Amado. O Jorge Amado tem os seus livros queimados. Para quem conhece Salvador, há de se imaginar a cena em que ali, na parte de baixo, nas proximidades do Mercado Modelo, quase que de frente com o elevador Lacerda, pilhas e mais pilhas de livros foram incendiados, foram queimados, né? Muito próximo com o que eu contei, que na década de 50 se queimavam histórias em quadrinhos em praça pública, porque elas poderiam trazer elementos perniciosos para a juventude, para a infância. Da mesma maneira, essas sociedades, principalmente em regimes mais fechados, autoritários, eles fazem incêndios de livros. E aí é muito curioso, porque na narrativa de She-Ra, diferente do que acontece com He-Man, o Estado monárquico em que o personagem He-Man faz parte, né, está sempre ameaçado por um feiticeiro, por um vilão chamado Esqueleto. No caso da She-Ra, o mundo dela é inverso. Ela é a rebelde, né? O mundo tem um império, uma espécie de império intergaláctico, muito parecido com o de Guerra nas Estrelas, em que She-Ra e outros personagens estão, como rebeldes, enfrentando esse império. Então é muito curioso, porque tem uma das narrativas de She-Ra, uma das narrativas, um dos episódios dela, se eu não me engano, 1985 ou 86, em que esse episódio, os personagens, os vilões,
eles querem mudar a maneira que o ensino de história está acontecendo dentro dessas cidades fictícias. Então os vilões vão interferir na agenda política, vão construir um revisionismo histórico em cima dessa realidade, né? E é um revisionismo que vai dizer que os vilões vão construir uma história de si benévola, de que se não fossem eles, tudo se deterioraria. Então eles vão começar a perseguir professores, eles vão começar a adulterar livros didáticos. E uma das coisas que eles fazem, muito simbólicas, juntam os livros todos para serem queimados em praça pública, né? O nome desse esse episódio número 26 da primeira temporada de She-Ra, ele tem o nome Book Burning, né? que é a queima dos livros, como foi traduzido aqui no Brasil, que faz uma referência direta à queima dos livros que aconteceram em 10 de maio de 1933 em Berlim, quando o governo nazista, né, fez uma separação daquilo que eles queriam condenar enquanto narrativas críticas à realidade deles, e promover essa queima de livros, né, o termo Butcher, Verne, Browning, sei lá como é que se pronuncia, mas ele traduzido ele é a queima de livros, né, que foi esse ocorrido em praça pública em Berlim, já que não poderiam queimar bruxas, queimavam autores como Karl Marx, Walter Benjamin, Hermann Hesse, Victor Hugo, Oscar Wilde, todos esses que trabalhavam em algum momento com realidade política ou com ficção, e aí Oscar Wilde é um exemplo disso, né? Victor Hugo é outro exemplo disso, em que a ficção faz uma crítica justamente a regimes ideológicos autoritários. Então, queimar esses livros era uma maneira de não permitir um questionamento às suas realidades ideológicas autoritárias, conservadoras, reacionárias, né? E aí esse texto tá presente no blog, vocês podem apreciar ele. Mas voltando a Jorge Amado, no texto eu até cito a queima dos livros de Jorge Amado. Então a ficção, ela nos traz elementos, deve ser lida com bastante cuidado, porque a gente sabe que ali dentro daquela narrativa existe a criatividade do autor, o autor que produziu aquela narrativa, mesmo que ela se passe com um cenário histórico, ela tem elementos que são da liberdade autoral, que são da criatividade do seu idealizador, do seu escritor, né? Basta a gente pegar O Tempo e o Vento e a gente vai imaginar o quanto que há elementos históricos ali que podem ser contemplados. Há uma crítica à realidade histórica no período de produção dessa narrativa, que não é o período de existência do evento histórico, né? E o quanto que há um jogo ali que precisa ser tomado com bastante cuidado entre a ficção e a realidade, e que vai exigir da gente uma certa sensibilidade. A Pesavento fala isso o tempo inteiro, né? Essa sensibilidade de se entender a ficção e se fazer uma leitura do real através da ficção, né? Então, um exemplo disso que podemos trazer é a obra Sinué, do Egito Antigo, de 2000 anos atrás, né? Em fragmentos que nos foi trazida. Ainda temos alguns desses fragmentos hoje, em que traz uma narrativa ficcional de um sacerdote, de um membro da corte, da guarda do governo da rainha Neferu. Esse Sinué, ele é um personagem que é fictício, ele não existiu na realidade, mas ele vai narrar, ele vai ser narrado em um cenário social e político que vai envolver elementos da realidade, né? A maneira que a sociedade é feita, a maneira que a sociedade pensa a si mesma, porque estamos falando de uma narrativa de ficção, né? O Egito Antigo produziu também narrativas ficcionais que eram muito apreciadas pelas pessoas, né? Não era só o Livro dos Mortos que era copiado, né? Que na verdade até o termo é um termo do século XIX e não do Egito Antigo. A tradução certa do livro seria o levantar-se ao dia, vir ao dia, né? Que é o dia da ressurreição dos indivíduos. Mas aí a egiptologia do século XIX europeia deu o nome de Livro dos Mortos, né? Mas que de morto não tinha nada, né? Seria o Livro do Ressuscitado. Mas diferente desse livro, que é um livro litúrgico, que é um livro que faz parte de uma literatura religiosa, Sinué vai trazer uma outra expectativa, um outro modo narrativo, que é o da ficção, né? Que é o do entretenimento, romanceado, com aventura, com drama, tudo envolvido na narrativa desse personagem no período do reino de Neferu, de Amenemés I, né? Então, para quem estuda Egito Antigo, a relação entre
Sinué, essas aventuras de Sinué, essa narrativa ficcional. E o contexto da realidade é muito importante, porque não só o conjunto de vestígios que foram deixados oficiais do período, mas a própria narrativa ela vai nos trazer maneiras de se pensar a si mesmo do egípcio e a maneira de se consumir um ideal de sociedade, de uma realidade, e por que não, de uma crítica ao jogo político que está inserido na sua narrativa. Então é necessário uma análise crítica, né, dessa ficção enquanto uma espécie de rede de segurança intelectual. Você tem que saber aonde vai os elementos que são ficcionais e aonde estão os elementos que são reflexos, representações daquela tipologia narrativa. Tomando de novo o cuidado de que nós estamos falando de maneiras de se falar sobre, às vezes, o mesmo tema por períodos diferentes, por narrativas diferentes. Então uma narrativa oficial, uma narrativa de ficção, uma narrativa crítica, elas vão trazer elementos ali distoantes muitas vezes. E é justamente nesse jogo dos elementos distoantes que vai nascer a nossa análise crítica historiográfica daquela narrativa ficcional, né? Então, existem diversos maneirismos de se pensar isso com a ficção em geral e pontualmente para o nosso curso aqui com histórias em quadrinho. Então eu separei algumas delas que a gente pode pensar elas na relação com uma única fonte. Deixa eu pegar uma fonte aqui. Eu vou pegar essa daqui, talvez. Não, peraí. Vou pegar essa não. Um minutinho só. Que eu vou escolher uma fonte que nos possa ser bastante útil. Vai essa daqui. Maus, do Art Spiegelman, né? Nós estamos falando de uma obra em quadrinho. De uma obra em quadrinho, inclusive, que faz uso de elementos visuais bastante irreais, né? Estamos vendo que os personagens são representados nessa narrativa não como seres humanos. Do que se trata Maus? Maus é uma história. O Art Spiegelman, esse artista radicado estadunidense, né? O pai dele foi judeu, preso nos campos de concentração, no campo de concentração específico de Auschwitz, na Alemanha, durante o governo hitlerista, e o autor sabia que o pai tinha uma vivência, uma memória muito forte desse passado, e ele resolveu fazer uma entrevista com o pai, e aí essa obra em quadrinho é essa entrevista. Ela saiu em volumes e depois nessa versão encadernada, né? É um conjunto de entrevistas em que, em 2 tempos, a narrativa se passa em 2 tempos. É uma narrativa do próprio Art Spiegelman conversando com seu pai, né? Esqueci o nome do pai dele, meu Deus. Deixa eu ver onde é que eu acho aqui. Eu não lembro o nome do pai. Mas enfim, é ele conversando com o pai sobre as experiências que o pai viveu no processo, né, de ascensão do regime nazista, ocupação da região da Polônia, prisão dos judeus, campo de concentração, e como ele conseguiu sobreviver para estar com o filho nos Estados Unidos e poder contar essa história. Então nós estamos vendo que é uma narrativa, olha que curioso, para nós da área de história. É uma narrativa oral, né? É uma entrevista oral que o autor fez com o pai, né? Então nós estamos já vendo aí, dentro de uma mesma obra em quadrinho, nós estamos vendo conceitos de história oral, né? Essa narrativa ela é fruto de um conjunto de entrevistas que o autor fez com o pai. Então ela já faz parte de um processo de história oral. É óbvio que eu não sei qual foi o processo usado pelo Art Spiegelman, porque a história oral não é simplesmente perguntar às pessoas as coisas. Há toda uma metodologia, há toda uma dinâmica para a aplicação da história oral e seu uso, né, de grande importância na historiografia contemporânea, né. História oral é essa que antes era negada numa historiografia mais tradicional. Tradicional que eu estou dizendo do século XIX, porque até se a gente pegar histórias de Heródoto vai dizer muitas vezes que aquelas informações que estão ali inseridas, ou ele viu ou ele ouviu falar. Se ele viu ou ele ouviu falar, podem ser frutos tanto da experiência empírica dele, quanto serem frutos da própria epistemologia da história oral. Então, Maus traz elementos de história oral. Mas Maus também traz um condicionante muito importante para a historiografia, que é o condicionante de memória,
Então nós temos agora não só história oral, como temos também memória, né? O conceito de memória como uma espécie de seiva para nós da história, da área da história, né? A seiva da nossa historiografia, que para essa memória ela poder se tornar história, ela precisa passar por um conjunto de medidas, né? Manipulações que o próprio historiador faz para que ela se torne história. Então essa metodologia, o fazer historiográfico em cima da memória, é conseguir transmigrar a memória enquanto uma espécie de registro mental de sensibilidade sobre um evento passado, para que se torne uma narrativa científica, histórica, prática, né, para a gente. Então é muito importante que nós já estamos vendo aqui história oral, e nós estamos vendo também memória, né, numa mesma narrativa. Então vamos pensar algumas interpretações, algumas maneiras de interpretações que nós podemos fazer de uma mesma fonte. Primeiro, a interpretação pragmática, no seu sentido empírico, dos vestígios que estão ali apresentados. Essa fonte foi feita quando, para quem, como, o que, papapá. Né? Depois, a interpretação de condições, qual o sentido lógico, quais fatos históricos estão sendo apresentados naquela peça, né? E como eles nos são apresentados, que lógica é essa que essa ficção nos traz, ou essa intenção de ficcionalização da realidade nos traz, num sentido das condições que foi feita. Esse quadrinho foi feito nos Estados Unidos, não foi feito na Alemanha em 1933. Né? Então ele é um quadrinho que faz crítica a uma realidade num lugar seguro, tanto temporalmente, né? Já está distante do evento. O Art Spiegelman nasceu nos Estados Unidos, ele nem viu o pai passar por esse processo de campo de concentração, né? E além de ser de uma realidade estadunidense, uma realidade segura para se fazer essa abordagem crítica, né? Que nós não vamos ter em outros espaços e outros tempos. Tomemos, por exemplo, quando os italianos produziram um quadrinho aqui no Brasil, ou melhor, um quadrinho sobre o Brasil, chamado Tique, né? De um índiozinho na região amazônica, durante o processo de construção da ferrovia transamazônica. E aí esses italianos fizeram uma pesquisa, um estudo tal, e produziram uma narrativa ficcional de um índio que sofreu, né, com napalm, boa parte dos seus familiares foi morta com agente laranja, sei lá o que foi, uma coisinha assim, e acaba, no período da ditadura militar aqui no Brasil, quando estava construindo a Transamazônica. Então essa narrativa toda, que fazia uma análise crítica da realidade, não foi lançada aqui no Brasil no período da ditadura por uma coisa muito óbvia, né? Estava fazendo crítica àquela realidade política em um regime autoritário, atrelado à censura. A censura está sempre junto, né, dessa maneira autoritária de se governar uma realidade. Então é óbvio que esse quadrinho não poderia sair no Brasil no período em que ele foi feito, espelhado, pensado sobre a realidade brasileira. O que aconteceu foi que esse quadrinho saiu na Europa, e só depois, anos depois, muitos anos depois, ele pôde ser publicado aqui no Brasil, e eu produzi com um aluno até um artigo sobre isso. Mas voltemos, né? Então temos a interpretação pragmática, mas temos a interpretação de condições, temos a interpretação psicológica, que é entender o que esses autores estão querendo me dizer com aquela obra, com aquela peça. O que aquilo ali tem para me dizer, e que tem a ver com a vida daquele autor, como aquele autor interpreta a realidade e ele transmite a mensagem através dessa ficção, né? Voltemos de novo ao V de Vingança, quando o Alan Moore e o... ai meu Deus, esqueci o nome do homem, David Lloyd produzem a narrativa e dialogam e pensam a narrativa. Eles estão demonstrando psicologicamente uma intenção de crítica ao governo de Margaret Thatcher, né? Tanto ao governo de Margaret Thatcher por sua postura neoliberal conservadora, e que isso está muito evidente nos vilões, né, nos antagonistas do protagonista de V de Vingança, quanto na perversidade que é a homofobia, né? E aí os personagens
que são perseguidos nessa ficção por serem gays, colocados em campos de concentração muito próximo do que acontece com Maus, né? Um resquício dessa realidade. E, na verdade, todo esse regime autoritário dentro da ficção V de Vingança, ele vai ter diversos elementos constitutivos, né? Uma pós-verdade em que a mídia vai dizer às pessoas o que acontece e o que não acontece, inclusive escondendo fatos, né? Um revisionismo histórico, eles construindo todo um imaginário, uma memória de que o grupo anterior, o partido anterior era corrupto, merecedor daquilo e tal, né? E que haveria uma necessidade moral desse conservadorismo, atrelado a uma ideia religiosa. Então você vai ver sempre esse discurso autoritário, vinculado à família, vinculado a Deus, né? Que é uma maneira de convencer a sociedade através de sua sensibilidade para aquilo que eles querem impor enquanto mecanismo. Então as intenções, a interpretação psicológica das intenções do agente nessa narrativa como V de Vingança nos traz esse debate que a ficção faz com a realidade. E aí eu só posso entender através de sensibilidades em cima desses condicionantes. E a interpretação das ideias, quais discursos e representações estão ali evidentes. E aí é óbvio que essa interpretação psicológica do que está sendo dado de posicionamento do indivíduo sobre essa realidade, ele vai me dizer, né, ele vai me ser transmitido através tanto dos discursos que aparecem naquela narrativa em quadrinho, quanto das representações da mesma, né? Quando eu fiz o texto agora para Ampul do Rio de Janeiro sobre... o nome do texto é Quem Anarquiza uma Anarquia? Já está publicado nos anais do evento. Uma das coisas que eu peguei que foi fundamental foi entender como a anarquia, que é um vilão do Batman, ele tem discursos e ele é em si uma representação que o seu autor, Alan Grant, né, ele tinha, Alan Grant, estadunidense, conservador, um autor que faz até uma certa crítica dentro das suas produções narrativas, mas é óbvio que pela postura dele a gente já consegue tirar, a gente já consegue extrair dali que há alguns posicionamentos mais conservadores com a questão de drogas, com as questões de prostituição e por aí vai. Mas nesse ponto específico ele vai representar um personagem que ele se inspira no codinome V de Vingança, faz uma versão do V de Vingança para a revista do Batman, e aí é óbvio que ele dá o nome de Anarquia, e não só dá o nome de Anarquia, como ele precisa construir esse personagem em sua performance, em seus discursos, como se fosse uma representação, como se fosse não, é uma representação de um anarquista, mas uma representação de um anarquista através do ponto de vista de alguém que não é anarquista. Então esse conjunto de ideias, a interpretação das ideias vai nos mostrar, e o artigo eu vou trazer a análise disso, que vários discursos que aparecem na anarquia são uma espécie não só de senso comum, né, mas uma espécie de redução da postura do movimento anarquista na história do próprio movimento anarquista, reduzido através de alguns prismas e significados muito pobres, como por exemplo a ideia de que anarquismo é bagunça, ou a ideia que anarquismo é necessariamente violência, ou a ideia que anarquismo só conquista jovens e não conquistaria adulto porque precisaria de emoção e uma imaturidade para que se fosse aplicado, né? Então todas essas concepções que o autor insere, o Alan Grant insere no vilão Anarquia para explicar a realidade social e política, ela nos está falando, ela está nos dizendo sobre os discursos e representações que essa produção nos traz. Então é muito importante, inclusive, para a gente fazer uma crítica ao senso comum, às estereotipias, como a gente acabou de ver no módulos anteriores com o Tintin no Congo. Então, essa leitura contrapelo da realidade ficcional, inclusive a leitura da sua transformação durante esse tempo. Lembra nos módulos anteriores que eu falei do Capitão América? Que o Capitão América tem uma postura política em um certo momento, depois ele tem outra. As posturas políticas e ideológicas do Capitão América vão mudar conforme o escritor que está escrevendo ele, conforme o lugar daquela editora no cenário político, né? E se ali há um Capitão América mais sintonizado com o Partido Republicano, com o Partido Democrata, se houve
a Segunda Guerra Mundial, se houve a Guerra do Vietnã, se há uma crítica em 1972 aos Estados Unidos e a participação no período de guerra, nas eleições de 1972, por exemplo, um dos temas do candidato McGovern, né, contra Richard Nixon foi justamente usar a Guerra do Vietnã como algo que já estava ultrapassado e que os Estados Unidos tinham que cuidar da própria casa e não dos seus interesses imperialistas do mundo lá fora. Essa dinâmica é importante para entender o Capitão América, né? E aí, se eu estou falando de um personagem, eu posso falar de obras em quadrinho, eu posso falar de outros personagens, e por aí vai. Então essa interpretação das ideias, através de discursos e representações, ela é muito pertinente para a gente estudar essas histórias em quadrinho. E aí, para além dessas narrativas, eu acho que convém eu mostrar alguns exemplos disso, né? Deixa eu me pegar aqui. Podemos ver que eu acabei de usar Maus como um exemplo para algumas questões, e a gente pode voltar a Maus para entender algumas dinâmicas que falam sobre representação da história na ficção. Maus ainda é um produto de ficção, muito mais de ficção do que de realidade, por mais que ele tenha se proposto a ser biográfico, por mais que ele tenha se proposto, e é ótimo que ele seja biográfico, temos que entender ele também como biográfico, né? Mas entender que ele faz uso dessas biografias, dessas narrativas, para construir uma narrativa com uma certa liberdade, né, de escolha de cenas, de escolha de falas, impactos e por aí vai. Então não é um livro acadêmico, né? Não é uma produção de história oral dentro de um estudo mais fechado, né? Eu e uma colega, uma amiga, Catarina Centosete, fez uma análise uma época atrás na região do Vale do São Francisco, entrevistando antigos pescadores no processo de mudança da cidade de Centro-Sé, que era mais próxima da região do antigo Rio São Francisco, para a construção da barragem do Sobradinho, né, a cheia da região. Essa cidade teve que ser transmudada, teve que ser tirada de onde estava e colocada em outra região. E é óbvio que todo o processo ali está marcado de imaginários, está marcado de discursos que o próprio regime militar fez para convencer aquelas pessoas a aceitar isso, né? E essa memória desses indivíduos só pode ser extraída através de todo um procedimento de história oral, né, que fizemos em viagem, em entrevistas diversas, né? Depois a gente transcreveu essas entrevistas, fez o trato em cima delas para produzir. Catarina, na verdade, produziu, eu só auxiliei com esse exercício mais prático, técnico, mas ela produziu um estudo sobre história oral e sobre a região. No caso daqui, é óbvio que há uma certa liberdade do autor, o que não desclassifica a peça, né, como de importância para os estudos históricos. Mas vamos ver como fica a questão de todos esses parâmetros que eu acabei de citar, né, com outras narrativas. Por exemplo, eu trouxe aqui um outro quadrinho brasileiro chamado Chibata, né, escrito pelo Emetério e pelo Olinto Gandelha, né. Eles fizeram essa produção que narra a história da revolta da Chibata, em que militares que não conseguiam subir de patente por questões raciais, né, se revoltaram contra o governo republicano e produziram um dos motins mais emblemáticos em 1910 que ocorreram na região dali do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, em que esses soldados de baixa patente negros tomaram as embarcações, né, e ameaçaram o governo para exigir seus direitos. Por que revolta da Chibata? Porque eles sofriam castigos que mais lembravam o período anterior da escravidão do que o que eles consideravam justo, né, para esses castigos. Fora que eles não subiam de patente, e aí visivelmente os militares que tinham laços familiares, além de serem brancos, serem filhos de uma elite, né, faziam essa subida de patente com muita rapidez, e eles não. E eles fizeram uma revolta, e essa revolta foi romanceada, temos que lembrar disso, nessa história em quadrinhos, né? Eu não vou abrir muito não, porque a minha edição, eu tenho carinho nela, né? Claro. Tomar cuidado com minhas fontes, né? Para elas não se deteriorarem. Mas essa história em quadrinho, ela saiu até um volume mais recente, com a capa de outra cor, mas também, né? Um autor que faz muito isso, também de usar narrativas históricas aqui no Brasil, é o Marcelo de Salete.
ele tem um quadrinho chamado Cumbi, que está ali em cima na minha estante, eu vou pegar agora, né? E ele, não só esse, ele tem outros quadrinhos, e ele é historiador, isso que é mais interessante, então ele sabe fazer a pesquisa, ele sabe construir também uma narrativa ficcional, mas a gente consegue extrair dessas narrativas ficcionais elementos de verdade. Por exemplo, eu fazendo a leitura de Cumbi, e eu já tinha uma prática paleográfica de estudo sobre documentação antiga, aqui no Arquivo Público do Estado da Bahia, com documentos do século XVI, XVII, XVIII, né, eu pude identificar comportamentos, maneirismos, ideias, imaginários daquela sociedade escravista do período que está sendo retratado em Cumbi, ali na ficção. Então, na verdade, o que Marcelo de Salete faz é trazer uma ficção, mas essa ficção ela está embasada em uma documentação real, em circunstâncias que aconteceram exatamente daquela maneira, né? Então é óbvio que, apesar de serem ficções, elas trazem elementos da realidade. Com cuidado, né? Na verdade, muito menos com Marcelo de Salete, com Cumbi, por exemplo, do que com o Emetério e Olinto aqui, porque depois os autores fizeram, e é liberdade do autor fazer isso, de que essa peça daqui ela não é uma mera representação histórica, né? Boa parte dos elementos narrativos que aqui aparecem não existiram em documentação, né? Não existiram, não são presentes no evento histórico que nós conhecemos. Eles foram inseridos porque há uma peça de teatro sobre a revolta da Chibata que também inspirou essa história em quadrinho. Então a história em quadrinho é baseada em uma outra ficção, né? Inspirou-se em uma outra ficção e inseriu elementos aqui que não são do nosso saber histórico, historiográfico, né? Tomemos algumas outras que podem também nos falar sobre como os quadrinhos muitas vezes são usados para a sala de aula, ou usados como narrativas históricas, como é o caso do Achamento do Brasil, a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que ela foi transcrita em história em quadrinho, né? Óbvio, transcrita em história em quadrinho, pelo Henrique Campos Simões e o Reinaldo Rocha Gonzaga. Essa peça teve até o governo da Bahia e a Universidade de Santa Cruz como financiadores, como apoiadores dessa produção. A produção tem uma coisa interessante, porque ela traz a carta no final, né? Uma tradução da carta. Ano passado, eu estava mais próximo de estudos sobre paleografia. Aqui tem um facsímile da carta, né, na obra em quadrinho, e tem aqui mesmo também uma transcrição da carta, né, para a nossa modernidade gramatical. Eita, peraí. Baratinha na revista. E aí, sujei os dedos. Então essa narrativa, ela traz uma intenção de ser uma narrativa baseada na história, mais inspirada na história do que o que acontece com Chibata, com Cumbi, com outros, com Maus, né? Mas ela ainda assim, e ela tem uma ideia de instrumento pedagógico, usar a história em quadrinho, né? E muitas pessoas cometem um equívoco que é pensar o seguinte: essa obra, O Achamento do Brasil, pode ser usada como instrumento pedagógico para ensinar em sala de aula alguns conceitos. Essa obra daqui, X-Men, não, porque X-Men é mentirinha. Gente, depois desse módulo quase todo, fica mais que evidente que todas essas duas obras são históricas, né? Elas são frutos de realidades históricas, elas têm intenções e elas são baseadas, essa aqui tentando não só se basear num documento histórico do século XVI, mas de interpretações do período que ela foi feita, né, por esses dois autores, né, vinculados à área de história. Essa daqui, por mais ficcional que se pareça, ela fala sobre questões sociais e políticas envolvendo uma raça inventada, que é a raça dos mutantes, né, e todo o seu aparato de movimento social, de disputa política, né, e que tem a ver com a nossa realidade. Então as duas peças podem ser usadas tanto como objeto-fonte de análises históricas, como de instrumentos pedagógicos para abordagens de temas históricos na sala de aula, né? Tomemos, por exemplo, quadrinhos que fazem isso em tempos diferentes. A gente vai ver uma narrativa sobre
a proclamação da República, né? Nesse quadrinho de 1971, né? Um quadrinho no período de ditadura militar, em que as editoras tinham... Lembra que eu falei no módulo anterior? Havia uma perseguição a alguns temas, então as editoras, para agradar o Estado autoritário, produziram algumas obras. Obras essas que tinham toda uma intenção ideológica, né? À toa que você tem um quadrinho sobre a proclamação da República, e aqui você tem todo aquele conjunto de liturgias, de elementos que hoje a gente sabe que não são úteis para o nosso ensino mais contemporâneo de história, né? Que não é a história dos grandes heróis, não é a história das elites, não é a história desses símbolos e signos nacionalistas e por aí vai. Pelo contrário, hoje nós temos uma história plural, uma história costurada, que vai ter a inserção de populações que outrora estavam abandonadas. E aí, mesmo quando a gente tem aqui a chegada da família real, o dia do fico, independência nessa história do Brasil aqui, né, da editora Europa, ainda assim, e se trata, claro, de uma ficção para um público específico, por mais que tenha um intento de se tornar uma ficção útil para o ensino de história, né, lembremos que ela é tão ficcional quanto X-Men, tão ficcional quanto V de Vingança. Quer dizer, eu posso extrair daqui elementos úteis, né? Ela não é em si superior ou inferior por conta do seu tema narrativo. Então a história não é, né? Aqui tem uma outra daqui. Essa daqui é 1958, é a edição número 3 de Grandes Figuras, né? Onde o almirante Tamandaré, no seu Minas Gerais, ele participa da guerra no período... Cadê, meu Deus? Tem uma tipologia narrativa que vai dar, de novo, né, visibilidade aos heróis, né, uma ideia de construção de figuras públicas, né, que vai se falar da Guerra do Paraguai, desses períodos, muito mais pelos elementos que neles são úteis para aquela ideologia política do período de 1958, nesse quadrinho, no outro quadrinho da Proclamação da República de 1971, né? E o terceiro, que foi esse que eu apresentei, História do Brasil, deixa eu ver se eu acho a data aqui, de 2008, né? Então nós temos que lembrar também que não só a produção historiográfica, com o tempo ela vai se transformando, como a própria ficção, com o tempo também vai se transformando, quanto a própria representação histórica na ficção, como acabamos de ver, ela também sofre transformações e adequações à realidade e às expectativas daqueles profissionais que estão ali trabalhando com elas, né? Então eu acho que conseguimos fechar esse módulo e acabar fechando esse curso. Eu acredito que a partir de então a gente consegue, eu espero que vocês consigam ter uma relação mais segura com essas histórias em quadrinhos enquanto objeto-fonte e possam não só aplicar elas dentro do fazer historiográfico, do fazer de pesquisa, como agora entender o seu uso em sala de aula, as possibilidades desse uso, entender que é uma exigência muito grande que cada uma dessas narrativas ficcionais, mais ou menos ficcionais, mais próximas da realidade ou afastadas dessa realidade, elas precisam, né, de leituras transversais, é necessário confrontar fontes, é necessário buscar ali elementos, dialogar com os pares, dialogar com os colegas. A gente pode construir sim uma epistemologia de história sobre as histórias em quadrinhos, usando as histórias em quadrinho de forma cada vez mais precisa, cada vez mais segura, porque um dos elementos que mais pontuam a relação entre história e ficção é de que se eu tenho na ficção a total liberdade de inserir a minha criatividade para adulterar a narrativa, adulterar que eu digo, óbvio, né, que não é adultério da narrativa, né, na verdade florir essa narrativa com a liberdade autoral. No caso de nós da história, nós não temos essa mesma liberdade, mas nós temos uma possibilidade de que esse saber investigativo, essa estrutura toda que a gente vai interpretar do passado através dos seus vestígios, que usam de teorias, que usam de diversas metodologias dessas aplicadas dentro da academia, debatida entre colegas em simpósios temáticos, em eventos acadêmicos,
ela mesmo que não nos permita inventar sobre esse passado, nós não somos a turma dos revisionistas, né? Mas mesmo que a gente não possa inventar sobre esse passado, a gente consegue ver que a ficção, assim como ela lê esse passado e constrói uma narrativa muitas vezes prazerosa e palatável, nós da área de história também conseguimos aprender com a própria ficção e produzir e construir narrativas que também sejam igualmente sedutoras, sem que para isso a gente precise abrir mão de uma coerência pragmática, epistemológica, analítica em cima dessas obras em quadrinhos. Eu vou ficando por aqui, já demos o horário, né? Eu vou sugerir que ao fim desse quarto módulo façam o retorno ao blog. No blog eu tenho alguns elementos algumas narrativas que podem fazer isso. Boa parte dessas narrativas que estão no blog, elas trazem esses elementos que eu falei sobre história e ficção, sobre a relação entre verdade e mentira, né? E que podem auxiliar a servir de elementos exemplares, né? Para que se possam fazer outras pesquisas. Eu espero que vocês que estão nesse curso, que tenham apreciado esse curso até o final, possamos nos ver em eventos acadêmicos com o fim dessa pandemia, com o fim de todo esse processo de isolamento, possamos nos ver em eventos, possamos trocar figurinhas, né? E quem sabe a gente possa ampliar os estudos sobre história, usando as histórias em quadrinhos, né, com bastante segurança, e que possamos sanar aqueles grandes problemas que nós vimos nos módulos anteriores, né? Sanar o repúdio que a academia tem a essa tipologia de fonte, e sanar, né, o desapreço que algumas pessoas têm por ser um produto de ficção, por ser uma produção da indústria cultural que constrói uma relação tão afetiva dos indivíduos com o objeto. Não tomemos essas relações afetivas, mas consigamos conviver com ela dentro da nossa persona de historiadores, com a nossa persona de leitores e apreciadores dessa narrativa. Sejamos críticos a ela, né? Não há mal algum em fazer essa abordagem crítica em cima dessas fontes, né? O quadrinho conta muito mais do momento presente, né? Mesmo que ainda o façam tentando representar esse passado, né? E isso nos faz cada vez mais necessitados de entender o tempo. Então pensar cada uma dessas produções, dessas fontes, no lugar que elas foram produzidas, os discursos que elas tiveram e as representações que são visíveis nela. Vou ficando por aqui. Abraço a todas e todos. Nos vemos lá.